Chamo-me Xavier Exalteno, médico em pós-graduação de cardiologia, docente na disciplina de semiologia, fisiologia e anatomia. Hoje vamos dar sequência às nossas aulas de semiologia e para hoje vamos discutir o eletrocardiograma. Dizer que o eletrocardiograma é dado em um curso, é um módulo. Nós vamos dar algumas noções do eletrocardiograma e temos programados para este módulo, se assim podemos chamar, cerca de 20 horas. Hoje vamos fazer a abordagem do ritmo, da frequência e do eixo. Primeiro, como é que é feita a leitura do eletrocardiograma? É importante sempre que nós tenhamos uma sequência de leitura. Então, nós temos que sempre primeiro ler o ritmo, para depois conseguirmos determinar a frequência, o eixo elétrico, o intervalo PQ e a morfologia da onda P, QRS, T e ST. Se nós fizermos uma leitura sequenciada, usando esta ou qualquer outra sequência, teremos sempre uma boa probabilidade de acertar o diagnóstico. Então, ritmo, frequência, eixo elétrico, intervalo PQ, morfologia das ondas P, complexo QRS, onda T e segmento ST. Hoje vamos abordar o ritmo, a frequência e o eixo. Primeiro, partimos deste exemplo. Temos aqui a representar a onda P, onda P, onda P. Então aqui a onda P, complexo QRS, onda T. P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. O que conseguimos notar aqui? Vamos lá reparar todos para as ondas P. Qual é a particularidade destas ondas P? Notamos que todas essas ondas P são ondas P iguais. Vamos partir por exemplo a seguir. Como é que são essas ondas P? Estas ondas P são diferentes. Significa que ter onda P é diferente, não basta ter apenas onda P. Temos que saber se essas ondas P são iguais ou não. Ondas P iguais significa que a despolarização vem do átrio. Ondas P iguais significa que a despolarização inicia ao nível do nodo sinusal. Se as ondas P são iguais, significa que vêm do mesmo ponto. Aqui, se repararmos no exemplo a seguir, esta onda P é diferente desta, é diferente desta, é diferente desta. Significa que a origem desta onda P é diferente da origem desta, é diferente da origem desta, é diferente da origem desta. Aqui é uma situação diferente desta primeira. Sempre que tivermos onda P, depois QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, P, QRS, em que estas ondas P são iguais, dizemos que temos um ritmo sinusal. Então aqui é um ritmo sinusal porque tem a onda P, esta onda P antecede o complexo QRS, essas ondas P são todas ondas P iguais. Qual é o passo a seguir? O passo a seguir tem que medir a distância entre os intervalos RR. Se notarmos aqui, essa distância é diferente desta, é diferente desta. Quer dizer que os intervalos RR são diferentes. Então, para esta primeira situação, dizemos que é um ritmo sinusal irregular. É sinusal por quê? Porque tem P's, e estas P's são iguais, sucedidas de complexos QRS, mas os RR são diferentes, portanto, é um ritmo sinusal irregular. A segunda situação. Temos ou não temos onda P? Temos onda P. Mas nem sempre que temos onda P significa que o ritmo seja sinusal. Por quê? Estas ondas P são ondas P diferentes. O que significa ter ondas P diferentes? Significa que o ponto de origem também é diferente. Aqui estamos perante um marcapasso migratório. E, portanto, é um ritmo irregular, de certeza. Agora, aqui temos QRST. 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 Não temos onda P. Então, se não temos onda P, o ritmo não é sinusal. Aqui é um exemplo de uma fibrilação atrial, mas não vamos discutir agora. É a fibrilação, vamos deixar para o capítulo das arritmias. Mais importante
é perceber que não tem onda P. Se não tem onda P, o ritmo não é sinusal. Se tem onda P, o ritmo pode ser sinusal. Então, por exemplo, temos este exemplo, temos ondas P, mas o ritmo não é sinusal, é um marca-passo migratório. E aqui tem ondas P e as ondas P são iguais. E todas as ondas P precedem os complexos QRS. Então, aqui é um ritmo sinusal, mas os intervalos RR são diferentes. Portanto, é um ritmo sinusal irregular. Estamos na classificação do ritmo. Mas não é suficiente. Vamos fazer uma abordagem diferente. Reparemos para este complexo, isto e isto. Vamos analisar todas as ondas P. Como é que é a onda P aqui? Esta onda P é igual a esta, é igual a esta. Esta onda P antecede este complexo QRS, esta antecede este, esta P antecede este complexo. Então este ritmo parece um ritmo sinusal. Estes intervalos RR também parecem iguais. Então aqui é um ritmo sinusal regular. Conseguimos ver que esta derivação também é idêntica a esta. Esta derivação também é idêntica a esta. Então são três derivações, são três eletrocardiogramas diferentes, em que todos têm um ritmo sinusal. Mas não é suficiente. Analisemos aqui. Até aqui é um ritmo sinusal irregular. Mas notamos que depois de alguns QRS surge uma onda P muito precocemente e esta onda P é diferente das outras ondas P. O que significa esta onda P que aparece precocemente e é diferente das outras? Ser diferente das outras ondas P significa que o ponto de despoliarização é diferente. Então, sempre que isto acontece, é uma extrasístole atrial. Então, não basta dizer se é um complexo, se é um ritmo sinusal, regular ou irregular. Temos que dizer, é um ritmo sinusal, regular, com ou sem extrasístoles. Nesta situação, por exemplo, é um ritmo sinusal, regular, com uma extrasístole atrial. Vamos, por exemplo, a seguir. Temos onda P, QRS, P, QRS, P, QRS. Depois, temos um complexo QRS que aparece precocemente, não antecedido de uma onda P. Então, significa que o estímulo aqui iniciou ao nível do nodo AV. Porque aparece precocemente, aqui é uma extrasístole. É uma extrasístole que começou no nodo. Então, é uma extrasístole nodal. Qual seria a classificação deste complexo? Então, seria um ritmo sinusal. Sinusal por quê? Porque tem P, QRS. P e QRS e as ondas P são iguais. Então, é um ritmo sinusal, regular, com uma extrasístole nodal. Podemos também ter um complexo, uma situação em que temos um ritmo sinusal, regular, e depois tem um complexo que surge precocemente e tem um complexo alargado. Então, sempre que tivermos um complexo alargado, temos que pensar que há um distúrbio de condução ao nível do ventrículo. Então, nesta situação, um QRS largo é um QRS que teve a sua origem ventricular. Então, podemos classificar um ritmo sinusal, regular, com uma extrasístole ventricular. Devemos notar que todas as extrasístoles ventriculares são seguidas por um período sem atividade, uma linha isoelétrica, e chamamos de pausa compensatória. Em resumo, para classificarmos o ritmo, temos que primeiro saber se o ritmo é ou não é sinusal. Para ser sinusal, tem que ter ondas P. Essas ondas P são ondas P iguais. Ter ondas P iguais, que antecedem os QRS, chamamos de um ritmo sinusal. Os RR são iguais, então é um ritmo sinusal regular. Mas temos que saber se temos ou não extrasístoles. Para este caso, é um ritmo sinusal, regular, com uma extrasístole atrial. Aqui é um ritmo sinusal, regular, com uma extrasístole nodal. Aqui é um ritmo sinusal, regular, com uma extrasístole ventricular, seguida de uma pausa compensatória. Vamos agora ao cálculo da frequência. Como calcular a frequência? Nós sabemos que o eletrocardiograma é projetado sobre um papel milimétrico, em que nós temos cada um desses quadrados. Aqui estão representados os quadrados.
em que nós temos, vamos tentar, aqui temos a onda P, depois daqui para aqui intervalo PR, complexo QRS. Onda T, onda P e continua assim sucessivamente. E nós medimos a distância, aqui nós temos quadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados pequenos. Em cada quadrado grande, registrado aqui por esta linha boldada, vai delimitar os quadrados grandes. Em cada quadrado grande, nós temos 5 quadrados pequenos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também é 1, 2, 3, 4, 5. Na horizontal, cada quadrado pequeno representa 0,04. Então, daqui para aqui, 0,04, 0,04, 0,04, 0,04, 0,04. Significa que um quadrado grande tem 0,2, porque tem 5 quadrados. Então, daqui para aqui são 0,2 segundos. Daqui para aqui vai representar 5 milímetros. Então, daqui para aqui, 10 milímetros. Mas agora vamos falar de frequência, vamos jogar assim na horizontal. Significa, aqui tem um quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados pequenos que marcam a distância de um R para outro R. Sempre que nós tivermos a distância entre dois R's, contamos os quadrados pequenos e vamos dividir 1500 por quadrados pequenos. 1500 por quadrados pequenos dá-nos as frequências de R a R. Para essa situação, em que nós temos um quadrado pequeno, temos um quadrado grande, os R's coincidem com quadrados grandes, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Havemos de usar ou quadrados pequenos. Quantos quadrados pequenos devemos usar? 5. Quantos quadrados grandes podemos usar? 1. Então, estes R's podemos dividir ou 300 por quadrados grandes ou 1500 por quadrados pequenos. Então, neste caso, se usássemos quadrados pequenos, seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria 1500 a dividir por 5 quadrados. Mas como estamos a usar os quadrados grandes, vai ser 300 sobre quadrados grandes. O que é importante perceber? Esta forma de calcular a frequência nós usamos para ritmos regulares. Repito, 500 quadrados pequenos ou 1500 quadrados grandes é para ritmos regulares. Se o ritmo é irregular, repito, se o ritmo é irregular, muda a maneira de calcular a frequência. Significa que se o indivíduo determinou mal o ritmo, corre o risco de determinar muito mal a frequência. Se o ritmo é irregular, mais fácil é o seguinte: calculamos a frequência cardíaca de 3 intervalos RRs consecutivos e fazemos a média aritmética. Então, se nós tivéssemos aqui outro QRS, calculamos a frequência aqui, seria 300 por quadrados grandes ou 1500 por quadrados pequenos, havemos de ter a frequência aqui. Íamos para o intervalo subsequente, calculávamos a frequência, então depois somávamos a frequência deste intervalo, do intervalo seguinte. Devem ser 3 consecutivos. E ao calcular a frequência de 3 consecutivos, fazemos a média aritmética, temos a frequência de um ritmo irregular. Vamos fazer a leitura rápida dos eixos. Nós temos D1, que é do braço direito para o braço esquerdo. D2, que é do braço direito para a perna esquerda. D3, que é do braço esquerdo para a perna esquerda. Depois temos as derivações unipolares AVR, AVF e AVR. Se conseguirmos reparar para essas derivações, conseguimos notar em que a derivação D1 e AVF fazem um ângulo de 90 graus. Vamos continuar? Conseguimos notar ainda D1, AVF. Concentremos-nos. São as derivações que nós vamos usar para calcular o eixo. D1 e AVF. Qual é a importância? O que nós temos que reparar aqui? Temos que reparar que não é sistema cartesiano. AVF, D1. AVF, a parte positiva da AVF é esta inferior. A negativa de AVF é esta. A negativa de D1 é esta. E a positiva da D1 é esta, à esquerda. Como é que se determina o eixo?
Aqui temos um eixo normal, eixo desviado à esquerda, eixo indeterminado e eixo à direita. Eixo normal, eixo desviado à esquerda, eixo indeterminado e eixo à direita. Temos um eletrocardiograma. Se eu quiser calcular o eixo de um eletrocardiograma, se eu quiser calcular o eixo no eletrocardiograma, eu tenho que ir para as derivações D1 e as derivações AVF. Eu vou para as derivações D1, vou procurar um complexo, vou procurar os complexos QRS e vou fazer a resultante. Em D1, como é que é o complexo QRS? Vamos perceber que eu posso traçar uma isoelétrica aqui. Significa que tem uma parte positiva e tem uma parte negativa. A parte negativa é inferior à parte positiva. Só perceber que a parte positiva tem maior amplitude. Significa que a resultante aqui dá positiva. Em AVF, a parte superior, se nós tratarmos uma isoelétrica aqui, a parte superior é positiva e a parte inferior negativa. Estamos a perceber que a parte superior é muito maior em relação ao inferior, significa que a resultante dá positiva. Para D1, já dissemos também, a resultante também dá positiva. Fazemos a interseção dos eixos. Então, significa que aqui é um eixo normal para este eletrocardiograma. Vamos dar um outro exemplo. Temos este exemplo. Em D1, qual é a resultante? Traçamos uma isoelétrica aqui. A parte positiva tem uma amplitude maior que a parte negativa. Significa que eu vou para o eixo D1. A parte positiva é aqui. Eu ponho um risco aqui. Ponho um risco. Vou para a AVF. A AVF é de medir a amplitude da parte positiva. É esta. A amplitude da parte negativa é esta. A resultante dá o quê? A parte negativa é superior que a parte positiva. Significa que a resultante desta dá negativa. Vou para o eixo AVF, vou para a derivação AVF e hei de pôr um risco aqui, negativo. Faço a interseção dessas duas derivações, dá-me um eixo à esquerda. Temos uma outra derivação, um outro eletrocardiograma. Em D1, a amplitude da parte positiva da negativa é superior à amplitude da parte positiva. Então, a resultante desta é negativa. Então, venho para o eixo, ponho negativo em D1. Em AVF, a resultante será negativa ou positiva? Vamos medir as amplitudes. Daqui para cima, positivo. Daqui para aqui, negativo. Estamos a notar que a amplitude da parte negativa é muito superior em relação à parte positiva. Então, vamos por aqui. Vamos fazer interseção. Dá um eixo determinado. Se tivermos este eletrocardiograma em D1, vamos medir a amplitude. A amplitude negativa, positivo. Qual é a resultante aqui? A resultante é negativa. Vamos riscar aqui. Em AVF, a parte positiva, a amplitude, é superior que a parte negativa. Vamos fazer, significa que o eixo aqui é positivo. Então, o eixo da derivação é positivo. Vamos riscar aqui, vai dar um eixo à direita. Se quisermos, fizemos ainda este exemplo. Temos o eletrocardiograma. Quero ler o eletrocardiograma. O que é que fazer? Estou a ler o eixo. Vou para as derivações D1. D1, consigo perceber que a parte positiva é toda esta. A parte negativa é muito pequena. Quer dizer que este complexo é um complexo positivo. Então, é um complexo positivo. Depois, a seguir, quero ler o eixo. Tem que ir para a derivação AVF. AVF, consigo notar que este complexo é positivo, porque a parte negativa é muito inferior, então vou fazer a interseção. Este aqui dá um eixo aqui. Por onde está o eixo? Este eixo é um eixo normal. Se eu tiver esta derivação, por sinal a última, em D1, como é que é o complexo QRS? Então, o complexo QRS é positivo. Então, lixo. Qual é a derivação? Vou para a derivação AVF. AVF. O que acontece com a AVF? Estou a ver que a parte negativa é muito maior em termos de amplitude em relação à parte positiva. Significa que em AVF vai dar negativo. Se recordarmos do complexo dos nossos gráficos de planos, ali vamos recordar que é um eixo desviado à esquerda. E
Por hoje paramos por aqui e vamos continuar nas próximas aulas a discutir o eletrocardiograma. E muito obrigado. Qualquer situação de dúvida, estamos aqui para esclarecer e vamos continuar a abordar. Temos mais 18 horas de eletrocardiograma. Muito obrigado.